Eu sou a jornalista Vitória Bacon, falo aqui diretamente da nossa live, todos os sábados, em Porto Velho, Rondônia. Agradeço a você que está aí com a gente, acompanhando todos os sábados esse projeto de estar levando alguns questionamentos e também informações aí da nossa política nacional, né? Os bastidores da nossa política do Brasil. Hoje a gente vai falar 5 temas, né, que eu trouxe para vocês, pra gente conversar aqui rapidinho. Não vamos estender a live, até porque fica muito cansativo, né? Primeiro, a questão da PEC do fraldão, né? Que depois desse acontecimento aí com o motoqueiro do iFood, né, da iFood, acabou então as pessoas até não dando muita importância pro tema, né? E o país parou para discutir aí o rapaz, né, o motoqueiro que foi agredido pelo sei o nome dele, lá de São Paulo. Enfim, então a gente acabou não dando muita atenção para esse tema da PEC do fraldão, né? Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é desligado, né? Ele é obrigado a sair do Supremo com a idade limite de 75 anos, né? Então, completando 75 anos, o ministro ele tem que deixar a sua função. Então, o presidente Bolsonaro, ele durante esses 2 anos, né, 2 anos e meio de mandato ainda que ele tem o direito constitucional de escolher 2 ministros, né? 2 ministros que completarão 75 anos. Em novembro completa 75 anos o ministro Celso de Mello e ano que vem, em setembro, completa 75 anos o ministro Marco Aurélio, né? Então são 2 ministros que vão se desligar. Corre boca solta aí nos bastidores que o próprio Celso de Mello já disse que tem interesse em continuar caso a PEC seja aprovada. Então, contrapartida, a gente não sabe a opinião do Marco Aurélio, mas se a PEC fosse estendida até os 80 anos, possivelmente os 2 ministros continuariam, né? E aí seria uma espécie de um golpe institucional no presidente da República, né? Então o presidente não poderia nomear os próximos 2 ministros, né? E aí ele teria um quadro bem sistemático, né? Porque ele já, inclusive, está trabalhando com nomes para o STF. Não se sabe se essa PEC vai passar. O líder do governo, o senador Eduardo Gomes, já disse que não passa, que o governo vai trabalhar em cima, mas há um conluio, sim, né, um interesse por parte aí do próprio presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, do senador Davi Alcolumbre, em fazer com que a PEC seja aprovada, né? Que a PEC passe. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês por quê. Tanto o Rodrigo Maia quanto o Davi Alcolumbre, o Rodrigo Maia é o presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre é o presidente do Senado, eles têm interesse em se reeleger novamente, né, para as presidências, pelo menos o Rodrigo Maia é a parte mais interessada, né, porque o Davi Alcolumbre já tem o direito constitucional. Mas o Rodrigo Maia não poderia ser mais reeleito para a Câmara, né? Pelo que está inserido na Constituição, lá, né? Da composição, né? Da escolha, de todo o processo ritual aí da escolha do presidente da mesa da Câmara. E aí, segundo bastidores, né? Em alguns jornais, o Rodrigo Maia estaria articulando com o Dias Toffoli para que o próprio Supremo reconheça, né,
o direito dele sair candidato novamente, porque segundo ele, quando ele foi presidente da Câmara na primeira vez, em 2016, ele apenas ocupou o mandato tampão do então deputado federal que foi cassado e preso, Eduardo Cunha. Então ele teria o direito de permanecer mais um mandato. Então seria uma jogada aí, né? O Supremo Tribunal Federal reconheceria o direito do Rodrigo Maia, né? O direito da Câmara dar esse mais um mandato para ele, que ele já foi reeleito. Em contrapartida, o Rodrigo Maia se comprometeu em colocar a matéria da PEC do Fraldão, que estenderia até 80 anos, né? Nos bastidores, corre aí que os ministros, pelo menos o ministro Celso de Mello, se caso aprovado fosse, ficaria mais 5 anos, né? Acredito que, de uma certa forma, isso não deixa de ser, perdão, um golpe institucional no próprio presidente da República, que ninguém estava esperando isso, né? Foi ressuscitado, a PEC da Bengala foi aprovada 5 anos atrás, que era 70 anos, eu acho que 70 estava ótimo, aumentaram o mandato para 75 e agora querem criar a PEC do Fraldão, quer dizer, um ministro teria de quase 80, podendo esticar o mandato para os ministros em até 80 anos, né? Então isso seria um acordo aí de cavalheiros entre o presidente Maia, Rodrigo Maia da Câmara, e o próprio Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes é quem vai decidir aí se o presidente Rodrigo Maia da Câmara pode ser novamente candidato ou não à Câmara, né? Então, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, no Supremo Tribunal Federal, e o relator é o ministro Gilmar Mendes. Então, Gilmar Mendes aí vai decidir nos próximos dias se o Rodrigo Maia pode ser novamente reconduzido, né, para a presidência da Câmara, o que também seria um balde de água fria aí nas pretensões de outros grupos que querem estar à frente da presidência, tirar um pouco essa questão aí do Rodrigo Maia estar à frente do governo. Então, em contrapartida, o próprio Rodrigo Maia se prontificou em ajudar o presidente, o presidente Dias Toffoli do STF para acelerar a PEC do Fraldão. Então, essa PEC do Fraldão tem interesse sim e é dos próprios ministros do STF. Então, não sei se vai passar, né? Creio que eles estão, inclusive, agindo aí nos bastidores, né? Está sendo feita toda uma articulação para poder ser colocado em pauta nos próximos dias. O que pode acender uma luz aí, né? Uma luz vermelha para o presidente Bolsonaro. Que se aprovada for, o presidente já não vai poder nomear o próximo ministro do STF. Então vamos aguardar aí os bastidores. E também ocorreria um efeito cascata, né? Em todo funcionalismo público, que hoje é 75 anos também, passaria 80 anos. Então, em tribunais, em vários, não seria só no STF, seria em outros tribunais também. Então, é muito perigoso isso acabar vingando. Sobre o auxílio emergencial, hoje o governo ele completou aí, né, 5 meses de pagamento do auxílio emergencial. Foi um total de 65 milhões de brasileiros, exatamente 64 milhões 478 mil brasileiros atingidos, né? É o maior programa de atendimento na pandemia do mundo, superou até dos Estados Unidos em número de pessoas atingidas, né, de baixa renda e pessoas que estão em vulnerabilidade social. E por mês, né, o governo gastou em torno de 50 bilhões. Então, se a gente for colocar no papel quanto o governo já gastou, ele gastou em torno aí de 250 bilhões para manter o auxílio emergencial, né, no valor de R$600.
O governo não pretende, né, esticar até dezembro esse valor, até por uma questão de... Senão a economia não tem condições, né? Não adianta só o presidente Bolsonaro fazer a lição de casa se os estados não fazem, né? Os estados se fecharam igual uma concha, né? E eles jogaram tudo para o presidente Bolsonaro aí em relação... Quer dizer, se vira, o senhor é o presidente, se vira, então o presidente também não pode fazer muito, até porque a nossa economia é limitada, né? Então a pretensão do governo é que o auxílio dure até dezembro, mas com valor menor, né? Um valor de R$ 200. E aí nós teríamos um impacto na economia de em torno de 450 bilhões até o final do ano, né? E isso está sim mantendo a popularidade do presidente, né, em alta. A gente tem que reconhecer que, assim como o Bolsa Família foi, como o Plano Real, né? O Plano Real foi a balança, né, de peso, né? Aquela balança que deu peso pro Fernando Henrique nos anos 90. O Bolsa Família foi para o governo Lula, né, nos anos 2000, e agora está sendo aí o auxílio emergencial, embora ele seja um auxílio temporário, né, seja provisório, mas mostrou que o presidente honrou o compromisso dele aí de estar atendendo até um número maior, porque quando ele foi criado, né, em março, o auxílio emergencial, ele atingiria 35 milhões. E ele praticamente está atingindo em torno de 65 milhões, quer dizer, está atingindo 30 milhões de pessoas a mais. Muitos dizem que o governo está fazendo palanque em torno disso. Quem não faz, né? Hipócrita é aqueles que acham que não faz, né? Todo governo, ele precisa de um merchan. E o merchan do momento é o auxílio emergencial. Então o governo, ele aumentou muito a popularidade. Hoje o governo Bolsonaro, ele tem uma popularidade muito parecida com a do ex-presidente Lula no início dos anos do governo dele, entre 2003 e 2006. Né? Sendo que a economia estava muito melhor naquela época, até porque o Brasil ele vendeu muito, né? Muitas matrizes para a China. E agora o Brasil, ele, mesmo na pandemia, o governo Bolsonaro está conseguindo, com toda uma crise, né, no mundo todo, que o mundo... o consumo diminuiu, quando a gente fala o consumo de modo geral, em todas as suas vertentes, né? Indústria, comércio, prestação de serviço. E o Brasil conseguiu fazer a sua lição de casa, completou aí os 5 meses, conforme o presidente prometeu. E outra notícia muito importante, que eu acho que eu trouxe para a gente destacar, é a balança econômica do Brasil, né? Desde 1989, ou seja, 31 anos, o Brasil registrou pela primeira vez em 31 anos um crescimento, quer dizer, ele exportou mais, vendeu mais do que comprou. Então a balança nossa, ela teve um crescimento de 7 bilhões e 500 milhões, quer dizer, nunca se viu isso nos últimos 30 anos. E isso foi recebido com muito otimismo, porque nós estamos num período onde o mundo está comprando menos, né? Até por uma questão aí da própria pandemia, as pessoas estão se alimentando mais. A vantagem é essa, estão comprando menos, mas se alimentando mais. Quando eu falo comprar menos, é no sentido aí geral, generalizado da coisa, mas estão se alimentando mais. E o Brasil vendeu muito, né? Graças à agricultura, nossa agropecuária. O Brasil acabou exportando muito, principalmente soja, milho, café e carne. E os nossos maiores compradores são a China, o Japão e a União Europeia. E nós, então, tivemos um crescimento de 7 bilhões e 500, quer dizer, recorde nos últimos 30 anos. Então fica mais um ponto positivo aí do governo, que precisa ser destacado, até porque há muitas informações desencontradas que falam que o governo não está conseguindo driblar os problemas da economia, né? Todo mundo o mundo todo, quando eu falo todo mundo, o mundo todo, todos os países, direto e indiretamente, foram afetados, até a própria China, que tem um peso no PIB mundial muito grande, foram afetados com a pandemia. Não tem como não ser, né? Foi um baque muito rápido, a gente não estava preparado.
e a economia praticamente levou um choque, um curto-circuito aí, numa tomada de 220 volts. Então, essa notícia da balança econômica foi muito boa, né? Porque o governo Bolsonaro está conseguindo responder à altura, né? Com todos os percalços do governo, com todas as pedras no caminho, uma boa notícia para o país, né? Combinado aí com a finalização do pagamento dos auxílios emergenciais, que completou 5 meses hoje, com 250 bilhões injetados na economia, só dos auxílios. E vai se estender até dezembro, com valor de R$ 250, chegando a quase meio bilhão. Quer dizer, o maior programa de transferência de renda do mundo, ultrapassando os Estados Unidos da América, tá? Então, assim, quando eu falo transferência, se a gente fazer uma relação PIB, população, né? Claro que os Estados Unidos sempre vai ser mais, mas uma relação proporcional ao Brasil fica em primeiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, já está encerrando o mandato dele, né, de presidente do STF, e resolveu querer mostrar trabalho. Então ele assinou aí um acordo, né, que chama Mediação e Conciliação, né? Ele quer mostrar para a sociedade que o STF está com aqueles que sempre lutaram contra a corrupção, né, o combate à corrupção. Então foi feito um acordo, né, um acordo quadrilateral entre Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e Advocacia Geral da União, para que a corrupção praticada em grandes proporções, aquelas que envolvam políticos, empresas, muito parecido com o que aconteceu na Lava Jato, né? Agora tem a participação de todos os órgãos juntos, não fique solta, né? O TCU trabalhando de um jeito, CGU, Polícia Federal, não, agora vai ser tudo aí, e vai se tentar uma espécie de mediação e conciliação, né? É aplicado aí a Lei 12.846 de 2013, né? A Lei Anticorrupção de 2013, e o intuito é punir, mas punir de uma forma mais correta, né? Ou seja, não você fazer as prisões, aquelas operações que há, e você acabar, né, quando eu falo você, o poder público, acabar tendo que depois soltar os bandidos, né, os criminosos que roubam o nosso dinheiro. E isso caiu aí, né, como uma espécie de reconhecimento do próprio, nas falas do ministro Dias Toffoli, ele reconhece aí que o STF precisa mostrar à sociedade que ele está ao lado da população do bem, a população de bem que combate a corrupção. Porém, é complicado, né? Quando você vê, exemplo, o ministro Dias Toffoli, o Gilmar Mendes tomou uma decisão hoje de libertar o secretário de obras do Dória, que estava preso, o próprio Tribunal Federal, né? Da terceira região ia manter a prisão dele, o próprio ministro Gilmar Mendes atropelou tudo e de madrugada mandou soltar o bandido lá, né, o bandidão, secretário de obras, que inclusive faz parte aí de uma prisão decretada pelo juiz federal aí do Rio de Janeiro, que faz parte da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, né? E aí isso acaba até virando um discurso muito complicado de se entender. O Dias Toffoli defendendo aí um STF transparente, um STF que combata a corrupção, e ao mesmo tempo ministros tomando decisões de madrugada para liberar aí bandidos que usurparam, né? Usurparam mesmo, né? Usurparam em todos os sentidos o dinheiro público, né? Verdadeiros larápios do nosso dinheiro. Então fica muito complicado entender esse discurso, né, do ministro Dias Toffoli querendo fazer um centro de medição e conciliação para que as novas delações, as novas prisões em grande escala que ocorrem envolvendo empresas e políticos estejam sempre acompanhados por esses
esse centro, né? Eles criaram uma espécie aí de um grupão que envolve todos os órgãos de fiscalização e controle, TCU, MPF, AGU, CGU, o próprio STF, para poder estar acompanhando. Até é legal, é interessante, porque você vai ter uma responsabilização direta do dano, né? De quem causou o dano, da pessoa que causou o dano, o empresário, o político, mas fica sempre aquela dúvida, né? Mas quando você vê ministros tomando decisão a favor de criminosos, que teriam que estar presos, porque eles podem influenciar depois no caminhar das investigações, durante as investigações, o inquérito, fica muito complicado você entender qual é a do STF, né? Então, esse discurso vai muito contra aquilo que a gente está querendo, esperamos do STF. Eu agradeço você que acompanhou, né? Nos acompanhou nessa conversa todos os sábados, hoje, dia 8 de agosto de 2020. Então, eu quero deixar registrado meu agradecimento a você e um excelente domingo. Que Deus nos proteja, nos abençoe e principalmente nos guarde em sua glória eterna. Muito obrigada a todos. Até mais.